Atitude Viva, que é um espaço onde nós vamos trabalhar com conteúdos relacionados a projetos, vinculados a transformações em projetos realizáveis, e dentro de todas as áreas de projeto. Na realidade, envolve, em média, 12 a 14 áreas de projetos diferentes. Sendo assim, dentro do Espaço Atitude Viva, serão discutidos vários temas, tanto como ferramentas, como conteúdo, como estratégias, tudo relacionado a projetos. E qual é o foco? É aquela ideia ou aquela oportunidade que vocês tiveram, porém vocês não levaram adiante por não saber como torná-la possível. Esse é o foco, é mostrar a ponte, o caminho, a melhor forma de vocês tornarem esses projetos realizáveis. Mas lembrando sempre que depende também das atitudes vivas de vocês, não apenas do conteúdo, não apenas das explicações, dos direcionamentos aqui do Atitude Viva, mas também é preciso da atitude, da ação, participar das oficinas, realizar as tarefas, testar, aplicar, errar. Sim, errar é importante, porque à medida que vocês vão planejando, estruturando todo o sonho de vocês no papel, é comum acontecerem alguns erros na hora da aplicação. Então é preciso que esses erros aconteçam para que vocês entendam e tomem novas decisões e aprendam a achar outras soluções, tá bom? Bom, voltando nessa situação de apresentação, de discussões que nós vamos ter aqui no canal, primeiro a gente vai trabalhar aqui no Insta. Futuramente, nós vamos ter também alguns cursos relacionados no YouTube. Eu vou avisar aqui para vocês quando chegar esse momento, tá bom, pessoal? Bom, vou me apresentar novamente para quem está chegando agora e para quem está no outro perfil e não me conhece. Eu sou Andréa Vital, gerente de projetos, sou publicitária, sou gerente de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e sou publicitária pela Uniara, Faculdade de São Paulo. Adoro trabalhar com projetos, amo toda a participação de equipe, todos os desafios, todos os problemas, sim, problemas, porque são problemas que nos levam a soluções para aquilo que a gente deseja na vida, ou também na nossa evolução, certo? Sim, gosto. E vou contar só um pouquinho da minha história, como que eu vim parar aqui no online e por quê, tá bom? Bom, no passado, trabalhando já com projetos, mas na área primeiramente de eventos publicitários no Sesc São Carlos, junto com uma equipe maravilhosa na época com quem eu trabalhei, eu via muitas pessoas dizerem assim: nossa, André, você consegue ter ideias e tirar elas do papel e transformar elas em algo real muito rápido e sem sofrimento, de uma forma divertida, focada, direcionada, né, em todas as tarefas que você tem que executar. Passei por vários desafios, né, dentro dessa minha história, que foi assumir algumas funções na área de publicidade, projetos de publicidade, tanto em eventos de música, como eventos de teatro, como eventos artísticos em geral, e também treinamentos, né, a gente fazia toda a parte de divulgação e todas as campanhas relacionadas a cada evento que tinha lá. Então era muito rápido, as coisas tinham que ser muito rápido, não dava tempo da gente se prender a muitos detalhes ou ao perfeccionismo. As coisas tinham que ser feitas bem feitas, porém focada, de forma simples, direcionada a obter o objetivo específico, desejado ali. Então, com isso, eu fui ganhando cada vez mais a prática, aplicando, errando, acertando e cada vez mais aplicando. E assim, fui ganhando cada vez mais coragem, porque sim, é importante a gente errar. Muitas pessoas falam em fracasso. Eu costumo dizer que não existe fracasso, existe rota que você planejou e de repente você percebe que você não alcançou o alvo daquela rota. Então é preciso voltar, pensar, analisar tudo o que aconteceu no percurso e ter novas atitudes, tomar novas decisões, às vezes ampliar esse caminho, bifurcar para chegar ao alvo desejado. Bom, sendo assim, quando eu vim para a cidade atual onde eu moro, as pessoas, os clientes, me procuravam, falavam assim: André, eu tenho um sonho, porém eu não sei como transformá-lo em algo real, porque eu trabalho, eu tenho família, eu não tenho recurso. Então, sempre tinha o porquê de não transformar o sonho em realidade. E aí eu sentava com os clientes e aplicava esse método, que é o que eu tenho aplicado com vocês aqui nas lives, e conseguia direcionar todos os aspectos do projeto, do sonho deles, e todos os recursos que ele tinha naquele exato momento para transformar aquilo em algo realizável. Então, assim, tinha um sonho de fazer uma escola de inglês, mas não tinha o local, mas não tinha, na época, o recurso. Outro tinha um sonho de modificar toda a comunicação da empresa de cosméticos, mas na época não sabia como fazer essa estrutura, essa modificação. Na parte de construção, na parte de decoração de espaços para vários prédios
prédios que eram construídos e as pessoas falavam, André, eu preciso decorar os halls, preciso organizar de uma forma que o cliente, quando for olhar o apartamento, ele se interesse pelo apartamento para alugar ou para compra. Então, foram projetos no quais eu trabalhei, errei, aprendi. Alguns eu acertei de primeira, porque eu já tinha maturidade, né? Já tinha um tempo de trabalho. E foi dessa forma que eu percebi, ouvindo várias vezes a seguinte frase: você conseguiu transformar o meu sonho em realidade, né? E sempre de uma forma inovadora, porque não era só criar algo novo, não era só montar, na realidade, não é criar, mas montar algo novo. Era criar um diferencial, uma inovação dentro desse sonho que cada um tinha. Porque vinha a ideia, montar uma lanchonete. Tá, mas vai ser uma lanchonete comum, né? Repetindo todos os processos de uma lanchonete? Ou será que ela vai ter algo diferente? O público dela vai ser diferente? Vai ter um direcionamento ou não? Esse é um ponto. Ou será que a escola de inglês vai ser uma escola de inglês tradicional, como existem várias franquias, ou vai ser uma escola de inglês inovadora, com um diferencial totalmente assim chamativo e que alcance, né, assim, o gosto desses alunos com essas novidades. Então, alguns exemplos que eu estou dando para vocês. E foi assim que eu vim parar aqui no online, depois de sair do presencial, dando aula no presencial. Eu vim trazer para vocês toda essa gama de conhecimento, de estruturação, para trabalhar com projetos. Por quê? Porque a minha vida, não no caso da minha vida, mas as pessoas que passaram pela minha vida, eu observava que muitas delas, elas poderiam transformar determinadas ações do dia a dia em pequenos projetos, por serem criativas, querer criar algo novo, mudar de um patamar de vida, ou realizar algo simplesmente diferente, né? Ficasse para ela mesma também. Então, foi assim que eu vim parar aqui no online, para compartilhar com vocês essas informações, esse aprendizado, de forma o mais simples possível para vocês entenderem, sem exigir uma faculdade, um conhecimento específico. Não, tudo isso era construído ao longo da caminhada aqui dentro da Atitude Viva. Sem ter que vocês estarem preocupados. Nossa, mas eu não tenho conhecimento de tal área, de projetos. Por exemplo, projetos nós temos várias áreas. Nós temos escopo, tempo, recurso, risco, a viabilidade. São várias áreas envolvidas, né? Finanças. Mas aqui, a proposta é trazer para vocês a possibilidade de você transformar o seu sonho em um projeto realizável de uma forma simples e focada. Ponto. Então, vamos em frente, vamos continuar com a live da terceira aula. Só vou recapitular rapidamente a primeira e a segunda. A primeira nós trabalhamos o que é um sonho. Então, o sonho seria o quê? Uma oportunidade ou uma ideia inovadora que serve para a própria pessoa que está tendo sonho ou que a pessoa tem para transformar a vida de outras pessoas ou grupos de pessoas. Então, exemplos individuais. A pessoa chegar até as Olimpíadas, fazer uma viagem para um país específico, passar num concurso, numa prova de vestibular, esses seriam os individuais, né? E no caso dos mais amplos, construir o seu próprio negócio, participar, vir para o online, por exemplo, vir trabalhar dentro do mundo online, deixa eu me ver mais, construir a casa dos seus sonhos, etc. Nós discutimos isso, né, na primeira aula, e aí definimos o que é o projeto, né? Primeiramente, o que é o processo ou o que é algo operacional. O operacional é algo repetitivo, que acontece todo dia. Por exemplo, uma farmácia, ela vai receber o estoque na data específica da semana para ser colocado dentro da farmácia. O estoque de remédios, separadamente do estoque de cosméticos, de alimentos, que às vezes também tem alguns alimentos, né, sorvetes e outros. Então, isso é o operacional, é algo repetitivo, que acontece dentro de um prazo repetitivo, se repete quase que diariamente, tá? Então, o projeto não. O projeto, ele é responsável por um produto único, ou um acontecimento único. Então, chegar até a Olimpíada no esporte de basquete, por exemplo. Então, é único. Existe apenas um alvo a ser alcançado. Só que o projeto, diferentemente do processo, ou também chamado operacional, ele tem um tempo específico para acontecer, né? Um início, um fim. E no meio do início e o fim tem as tarefas que são necessárias serem realizadas para que o alvo seja alcançado, para que o objetivo seja alcançado. Dessa forma, a gente consegue entender como transformar o sonho em um projeto realizável. É só a gente pegar o sonho e chamar ele de
alvo. Ah, eu quero passar no vestibular, eu quero ser um atleta olímpico, eu quero montar a minha empresa, eu desejo ah, fazer uma viagem, até outros assuntos, né, outros sonhos, tipo, eu quero aprender a pilotar, ou tem como, depende do sonho de cada um. Só que aí, dentro desse conceito do que é projeto, estabelecer o início e o fim. Em quanto tempo eu vou me preparar para as Olimpíadas? Acontece a cada 4 anos, então eu teria um período de 4 anos. Em quanto tempo eu vou pilotar um avião? Aí tem que saber quantas horas de voo são necessárias para se tornar um piloto. Então, essa parte que está no intervalo significa o quê? Os recursos, né? São as tarefas juntamente com os recursos. Eu vou só dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta para a gente responder, para não ficar tão rápido, porque eu estou dando um resumão das 2 aulas anteriores. Então, é mais para tirar uma dúvida da última aula, porque a primeira nós tiramos na anterior. Mas deixa eu só dar uma olhada se há alguma pergunta aqui. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida ou estiver muito rápido, vocês podem comentar aqui, que eu vou um pouquinho mais devagar, tá? É porque eu estou andando um pouco rápido, porque são conteúdos das aulas, das lives anteriores, ok? Bom, como não tem nenhuma pergunta por enquanto, vamos em frente. Bom, então, pegamos a ideia, fizemos a avaliação, pegamos 5 ideias, fizemos a avaliação de 0 a 10, de qual a ideia a pessoa gostaria de tornar realizável. Pegamos, fizemos um brainstorm para esta ideia, aonde colocamos tudo o que seria necessário, que nós não temos, para torná-la possível. Dentro do brainstorm, sem nenhum tipo de preconceito, mas de forma livre, colocamos várias opções de como tornar aquele sonho possível, aquela ideia possível. E aí acaba se levantando quais os recursos que não tem, sejam humanos, seja financeiro, seja tecnológico, sejam habilidades que a própria pessoa ou o grupo não possui, e entre outras, tá? E a partir disso, o outro passo que nós fizemos foi pegar e determinar tarefas, primeiro uma pontuação para cada um desses recursos, também de 0 a 10, para saber quais já eram mais fáceis de obter, e depois, aí sim, escolher essa ideia e começar a estruturar esse projeto dentro dos recursos já possíveis ou ir buscar os recursos que não estavam ali direcionados. Fizemos também o quê? Falamos das variáveis controláveis e incontroláveis dentro do projeto. As controláveis são aquelas que nós estabelecemos dentro das tarefas, timing para começar e acabar cada tarefa, definimos o recurso para cada tarefa, ou direcionamos as pessoas relacionadas para cada tarefa. Por exemplo, uma viagem para um país específico. É uma pessoa que vai sozinha? Não, vai com a família. Então toda a família tem que participar do projeto. Ah, não, vou sozinha. Tá, mas a agência também é uma equipe. O aeroporto, o que vai atender, ou seja, trem, dependendo do qual for o meio de transporte, também vai fazer parte dessa equipe do projeto individual dessa pessoa. A seguradora também vai fazer parte. No caso da escola de inglês, né, a equipe de professores, as pessoas que vão cuidar da limpeza, as pessoas que vão construir, às vezes a escola não está pronta, que vai construir primeiro a escola, né? Então, tudo isso tem que estar como recurso, tá? Dentro do prazo inicial e final estabelecido do objetivo, que é o alvo, tem que estar os recursos e também tem que ter os prazos dessas tarefas. E aí vem a questão das variáveis. Variáveis controláveis, nós falamos que são aquelas que a gente pode direcionar, mudar um cronograma, aumentar ou diminuir o custo de algumas coisas, de alguns recursos, delegar funções para algumas pessoas, retirar algumas pessoas da equipe, introduzir novas pessoas. Então, essas são as variáveis controláveis. As incontroláveis geralmente estão relacionadas a leis, a questões políticas, a questões ambientais, a uma situação que envolva recursos humanos que não estava previsto, de repente o gestor do projeto sair do projeto, né, e a pessoa ter que, em cima da hora, às vezes a pessoa não consegue convencer a pessoa de ficar, então é incontrolável nesse momento porque depende da outra pessoa, tá? Então, assim, as incontroláveis, elas precisam ser mitigadas, serem observadas. Projeto também tem como diferença em relação a processos ou operacional, o fato dele precisar ser monitorado, tá? Frequentemente. Como estão as tarefas que eu estou realizando para o meu sonho se tornar possível? Elas estão acontecendo dentro de um prazo hábil? Elas estão obedecendo o cronograma? Os recursos financeiros estão suficientes? As pessoas envolvidas estão comprometidas com ele? Então, essa parte também é muito importante, porque o projeto ele precisa ser monitorado.
O operacional também é monitorado, mas de uma forma diferente. É a operação que é monitorada, não a equipe inteira do projeto, os recursos inteiros do projeto. Porque, como eu já falei, ele entrega um produto único. E o operacional não, é repetitivo, tá bom? Sendo assim, a gente hoje vai avançar em relação a essas últimas 2 aulas, tá? E nós vamos trabalhar hoje mais focado também nas habilidades necessárias para tornar o projeto de vocês realizáveis. Por quê? Para ser o gestor do sonho de vocês, é necessário algumas habilidades. E é disso que nós vamos tratar hoje também, tá bom? E quais seriam elas? Foco, conhecimento das tecnologias envolvidas ou necessárias para a realização do sonho de vocês. Tecnologias não é algo eletrônico, tá, gente? Tecnologia pode ser assim, dentro de uma padaria. Um forno que consiga produzir em maior quantidade de pães possível em relação a um forninho pequeno de cozinha. Tudo bem que é elétrico, mas não é aquela coisa tecnológica só de computador, tá? Uma pessoa, eu quero fazer uma lanchonete que seja gourmet. Eu não sei trabalhar com gourmet, por exemplo, onde a pessoa chega para ela e fala, eu não sei trabalhar com gourmet. Então, ela não tem a tecnologia do gourmet. Então, na realidade, a tecnologia aqui pode ser trocada tanto pela tecnologia em si, como o conhecimento, tá? Técnico da atitude, da ação necessária para que o sonho se torne possível. Bom, dentro desse contexto, quais as habilidades mais que a gente precisa? Né? A gente precisa de uma habilidade de persistência, tá? Persistir quando aparecerem os primeiros obstáculos, as primeiras dificuldades, sentar, buscar soluções, conversar, buscar o conhecimento, a persistência. Liderança, quando envolve mais pessoas, quase todos os projetos envolvem mais pessoas, por exemplo, do avião, por exemplo, a pessoa ser piloto, ela vai precisar, quem que é a pessoa que vai estar envolvida? O instrutor, né? O instrutor, a escola, então assim, ou a pessoa vai fazer paraquedismo, não, mas é individual, depende, você vai ter que saltar no início com outra pessoa, até você poder saltar sozinho, então tem essa questão também, tá? Então vamos lá, liderança, foco, comunicação, um projeto onde a comunicação não é equilibrada, não está correta, vira um caos. Então, imagina assim, você ligar para um hotel e se comunica com a pessoa, eu quero um quarto para o dia tal, hora tal, com isso, isso e isso. E a pessoa simplesmente te dá um quarto que não tem metade do que você pediu. E aí ela fala que a sua comunicação foi ineficiente, que você não explicou corretamente. Isso pode acontecer. Ou ela esqueceu de explicar que aquele quarto não estava vago. Entre outros, eu estou dando um exemplo mais simples para a gente poder ir para um mais extenso, tá? Então, dentro de uma equipe, para montar um negócio, tá? Vamos pensar numa construção de uma casa. Se o pedreiro não estiver junto com o mestre de obra em equilíbrio na comunicação, com certeza vão haver vários problemas dentro dessa estruturação, certo? A mesma coisa depois no assentamento de piso, na colocação de azulejo, na instalação elétrica. Então, a comunicação é um dos fatores mais perigosos do projeto. Algumas pessoas citam a tecnologia. Eu costumo dizer que eu não acho que seja tecnologia. Uma comunicação errada, ela é pior do que uma metralhadora, na minha opinião. Porque ela pode matar muitas tarefas, muitos objetivos terem que ser trocados. Objetivos não. É o que a gente chama de, não objetivo, mas de metas, né? As metas que estão dentro do objetivo completo, elas podem ser atrapalhadas de acordo com a má comunicação. Então, assim, a habilidade de comunicação é ouvir a equipe, ouvir quem está do outro lado, antes de questionar, ou antes de criticar, ou antes de dizer não. É preciso ouvir, tentar entender, buscar essa compreensão, porque a mente de cada ser humano é completamente diferente. O tema pode ser o mesmo, o alvo pode ser o mesmo do objetivo do projeto. Porém, a mente, a forma de entendimento, ela é diferente. Então, o que a gente orienta? Quando eu dou aula no MBA, eu sempre falo para os meus alunos, gente, quando vocês delegarem uma função para qualquer área de dentro do projeto, delegou, pergunta para a pessoa o que ela entendeu. O que ela entendeu do que você delegou. Aí ela vai repetir aproximadamente, né, o que você falou. Se ela falar algo completamente diferente, houve um telefone sem fio. Significa que a tarefa não vai ser realizada corretamente. Então, há a necessidade de questionar também. Ouvir, questionar e observar. Porque, às vezes, você não precisa nem falar nada e você está olhando a equipe trabalhando e você está observando que alguém é mais proativo, o outro não é, ou que alguém é procrastinador, ou que um não está feliz naquela parte do projeto, precisa ir para um outro setor do projeto, e aí você transfere ele
e ele vira um sucesso dentro do projeto, ele ajuda em tudo, ele evolui. Então, a comunicação é um fator crítico em projetos. Tá? Muita gente acha, não, é financeiro, é tecnológico. Eu falo que é a comunicação, porque com a comunicação bem estruturada, você vai atrás de recurso financeiro, você vai atrás de tecnologia, certo? Às vezes você consegue pessoas que vão criar tecnologia para você realizar o seu projeto. Então, é uma habilidade necessária, tá? Persistência, foco, liderança, comunicação, conhecimentos também de recursos financeiros. Por quê? É preciso ser um contador, uma pessoa especializada em finanças? Não precisa, porque você pode delegar coisas assim, mas é preciso entender, saber para onde está indo o recurso financeiro, para onde está indo o dinheiro, para onde está indo as ferramentas. Então, é algo também importante, tá? Entender um pouco de como funciona toda a engenhosidade. Mas vejam bem, de forma simples, tá? Aqui não é para vocês ficarem preocupados, nossa, são muitos detalhes, é muita coisa. Não, eu tô citando essas habilidades porque eu sei que a maioria de vocês tem todas elas, só que às vezes não percebe que elas estão aí, tá? Então, como é que você vai perceber essas habilidades? Vamos lá de novo para a palavra brainstorming. Por quê? Porque você vai precisar fazer um brainstorm individual seu para tentar levantar quais as características que você possui, que você não consegue perceber. Então, assim, sentar, pegar eu oriento sempre uma folha de ofício. Por quê? Porque o cérebro, dentro da PNL, quando você tem uma folha lisa, se ela for amarela melhor ainda, que ela aumenta o nível de concentração, se ela for lisa, o que vai acontecer? O seu cérebro vai estar dentro de um universo limpo para ele, certo? Ele consegue ter mais ideias, ele consegue perceber mais detalhes dentro do pensamento rápido que você está tendo ali no brainstorm. E você consegue transcrever isso para o papel com mais tranquilidade. Quando existem linhas, é impressionante. Parece que o cérebro ele fica meio bloqueado, ele faz o mesmo processo, mas de forma mais lenta. Numa folha em branca, você pode fazer desenhos, você pode puxar setas de um lado para o outro, tá? Fazer o que a gente chama de mapas mentais, tá? De um brainstorming. Do resultado de um brainstorming é outra opção também. Mas aí é uma ferramenta para se falar em outra live, tá bom? Então, feito individual, como que vai fazer esse brainstorming individual? Para saber quais são as suas competências para lidar com o projeto dos seus sonhos. Você sentar e começar a observar em quais situações mais difíceis da vida que vocês tiveram, como vocês conseguiram resolvê-las sozinhos. Tipo uma prova, a primeira entrevista de emprego, a primeira demissão, a participação em eventos que vocês tenham participado, que tiveram que se deslocar sozinhos. Bom, o máximo de informações que vocês lembrarem que desafiaram vocês, certo? De situações que desafiaram vocês e vocês tiveram que resolver sozinhos. Por quê? Porque aí você vai observar, nossa, como eu fui proativo para resolver tal situação. Nossa, como eu fui persistente. Como que eu fui corajoso para realizar aqui, tá? A criatividade, sim, que eu estou vendo aqui, a criatividade ajuda no estudo, sim, com certeza. Mas tem pessoas que falam assim, eu não sou criativo. Criatividade se desenvolve, tá, gente, também. Toda habilidade é possível ser desenvolvida, tá? É uma questão de dedicação, de mudança de rotina, de aplicação para aprender aquela nova habilidade. É possível, tá? Alguns vão aprender de forma mais rápida, outros vão ter que suar mais, sangue, suor e lágrima, como diz um mentor que eu tenho, e é preciso, por quê? Porque elas vão fazer falta no percurso. É importante você ter esse conhecimento para não se sentir inseguro de ter que ter tantas pessoas ali envolvidas no seu projeto e você não saber se pode confiar ou não, porque você não tem um conhecimento, tá? Bom, outra coisa que a gente pode citar dentro do brainstorm definir quais são as habilidades, né? Aparentemente ali em relação às soluções que vocês encontraram, separar elas, tá? Por ordem também de pontuação, de 0 a 10. Quais aparecem mais constantemente? É a proatividade, é a solução de conflito, a criação de novas soluções, ou seja, a criatividade, inovação. Tem pessoas que gostam de ser inovadoras. Dentro de um projeto, ela cria novos mecanismos mais rápidos ou mais eficientes para alcançar uma determinada meta do projeto, tá? Dessa forma, você vai conseguir ter um perfil das habilidades que você tem. E qual é a outra questão? Aquelas que você vê que está com a pontuação mais baixa, buscar desenvolvê-las, tá certo? No caso da comunicação, às vezes da criatividade, às vezes do controle, de controlar a gestão do projeto, aí requer organização, disciplina, a maturidade à medida que vai realizando as funções, né, as etapas do projeto. Então, eu não sou uma pessoa disciplinada, vai ter que aprender a ser disciplinada em relação ao projeto.
as tarefas, tá certo? Então, são habilidades que vocês podem obter com treinamento e aplicação. Qualquer aprendizado que vocês tiverem, qualquer estudo, seja inglês, seja para uma prova, seja para pilotar, seja para pular de paraquedas, o que adianta vocês estudarem e não executarem? Se vocês não executarem, vocês nunca vão saber se deu certo ou não, se estava no caminho certo ou não, tá? Então, o processo que se repete durante todo o projeto é planejamento, que são essas etapas que nós fizemos, depois a organização dessas informações, né, através da viabilidade, da pontuação de 0 a 10, e ter a execução, os testes, tá? Podemos chamar de testes. Bom, feito isso, tarefa é habilidade conseguida, tarefa realizada e concluída, significa que o seu caminho até o final do seu projeto, ou da realização do seu sonho está sendo gerado, tá? Tijolinho por tijolinho dentro do mundo do universo do Mágico de Oz. Você está começando a construir a sua trilha de ouro ali, para chegar no seu objetivo, tá certo? Bom, além da questão das habilidades, em relação a essas que eu citei, nós temos também que trabalhar a inteligência emocional. Por quê? Trabalhar dentro de um projeto, individual ou não, requer habilidades emocionais dentro do seguinte padrão. Gatilhos emocionais de que o costume de vivenciar, como discutir facilmente com a pessoa, não confiar nas pessoas, ter um apego excessivo que leva a pessoa ao perfeccionismo da tarefa, e aí ela não se conclui, ela fica presa e a pessoa não termina. E aqui na Atitude Viva a gente pontua que, por que atitude viva? Você tem que agir, você age de forma real, ou seja, tem uma atitude viva. Não adianta dizer, eu vou fazer tal coisa, e aí não faz. Eu vou me organizar para construir a casa dos meus sonhos. Mas aí não vai buscar qual é o recurso, não vai procurar quais são as informações, e fica só no sonho, e não é o sonho que nós estamos tratando aqui, que são os sonhos de ilusão, na realidade. Não é um sonho, é uma ilusão. Porque quando você não transforma esse sonho em uma oportunidade que vai mudar a sua vida ou a vida de alguém, isso é uma ilusão, tá? É considerado uma ilusão. E aí você não consegue transformar uma ilusão em um projeto, porque você não vai organizar, tá legal? Essa é uma questão. Então, a inteligência emocional para lidar com conflitos, para saber desapegar quando etapas do processo, do projeto não vão ser concluídas por algum problema que tenha ocorrido, deixar aquela etapa e colocar outra no local que substitua ela e que seja eficiente, tá? Eficaz e eficiente para resolver o problema. É preciso desapegar. E vou te falar mais. Já aconteceu vezes das pessoas, no meio do percurso, chegar até o final para realizar o projeto. E de repente olhar assim e falar, não quero mais. Não é isso que eu quero. Não quero ser um atleta olímpico. Porque passei num concurso, eu prefiro ficar trabalhando no concurso. Então, assim, o projeto, é preciso que a pessoa tenha maturidade emocional também para abortar determinado projeto. Se ela vê que o sonho dela foi substituído por outra coisa dentro do percurso. É o ideal? Não. Porque senão tudo que você começar, você não vai terminar. Mas é preciso ter essa maturidade também, dentro de um projeto. Acontece, vários projetos, tá? Muita gente, eu vou comentar um caso aqui, que foi em relação a Elon Musk, que muita gente não entendeu, né? Quando o foguete que foi lançado, ele explodiu, tá? No espaço e todo mundo começou a aplaudir da equipe. Para quem trabalha com projetos, tá? A gente fica chateado porque a gente queria um objetivo, não alcançou, né? Daquele jeitinho que a gente queria. Porém, para quem trabalha com projetos, significa que a gente descobriu mais uma forma de não fazer a coisa errada, tá? Então, daí vem uma comemoração. Ah, não, então peraí, a gente já sabe qual era o problema que a gente desconfiava, que são várias equipes, né? Equipes da parte elétrica, equipe da mecânica, equipe em relação à alimentação, à segurança. Então, assim, alguém ali já está colocando, não, a gente tinha dúvida que isso poderia acontecer por causa de tal situação, de tal setor. Aconteceu, então ele já sabe onde corrigir o problema. Ele já tem mais uma experiência de como não cometer aquele erro, né? Então, assim, para quem trabalha com projeto, tem que ter essa maturidade, tá? Lógico que a gente quer comemorar, não, conseguimos de primeira. Mas se algo deu errado, retorna na rota, organiza os passos novamente, continua em frente, aplicando para um novo resultado, tá? Então, por quê? Porque o projeto está relacionado a planejar, que é essa parte que nós estamos falando, de escrever todas essas etapas, monitorar, tá? Verificar se está tudo acontecendo dentro do prazo desejado para que o seu sonho se transforme em realidade. É preciso observar os recursos também, né? Ter uma
um controle também dos recursos envolvidos, para ver se está tudo dando certo, se está faltando alguma coisa, se vai ter que buscar mais recurso. E é preciso retornar desde o início e fazer esse controle sequenciado, tá? Sempre. Planejou, monitorou, controlou e retorna. Para quê? Até o final. Para manter o foco desse sonho realizável, tá? E não se perder no meio do caminho quando aparece uma dificuldade, alguém adoece, muda-se uma lei, uma regra, uma questão ambiental, ou né, qualquer tipo de situação que afaste você temporariamente naquele pedaço de tarefa, mas não aborte o seu projeto, tá certo? Bom, eu queria deixar para vocês, para a próxima live, essa questão das habilidades, para vocês fazerem um brainstorming, tá? Buscando descobrir quais as habilidades que vocês precisam desenvolver. Tipo, comunicação, liderança, foco, determinação, persuasão, disciplina, organização, não procrastinar, né? No caso, ser proativo, tá? Para tomar as decisões, as ações, agir, né? Agir. Outras habilidades também que são mais específicas, entender da tecnologia ou da técnica necessária para a realização dos sonhos de vocês. Se eu sou farmacêutico, eu preciso entender como que eu vou estocar os remédios, como que eu vou indicar os remédios. Então, a técnica farmacêutica. Gourmet, se eu sou gourmet, para montar uma lanchonete gourmet. Ou se a minha lanchonete vai ser uma lanchonete padrão, tá? Então, assim, a técnica ou a tecnologia, né? Quais as habilidades que estão faltando aí em relação à ideia que vocês tiveram, tá, pessoal? As 5 que a gente viu na primeira live, né? Dos 5 sonhos lá. E aí, na próxima aula, conseguir estruturar isso, que é o que nós chamamos de escopo do projeto. O que é o escopo? É o corpo. É o corpo do projeto. É tudo que vai ali, a cabeça, o braço, o tronco, os pés, as pernas, eu pulei, né? A pessoa botar os pés em cima, as pernas, os pés, e uma sequência, tá? E aí dá andamento nessa construção do sonho de vocês, nessa realização do sonho de vocês. Vocês tendo essa visão, vocês já podem começar, até amanhã mesmo, tá? Buscar os recursos, buscar o conhecimento, procurar lá no Google o que tem a ver com o projeto de vocês, com o sonho de vocês, qual área está envolvida, quais são as leis, as especificações, quais são o tipo de fomento que existe no mercado hoje para o tipo do projeto que você tem. Por exemplo, nós temos um colega que é ex-aluno de uma pessoa conhecida e ele saiu de uma área para montar uma loja de células voltaicas, tá? Então, na época, ele não tinha a tecnologia, mas ele foi aprender. Ele hoje monta até impressora 3D, ele monta as células voltaicas, as placas, né, hoje em dia. E ele descobriu outro nicho dentro da empresa dele, que foi fazer luminárias também de aço escovado. Então, assim, quer dizer, totalmente inovador dentro de uma área. Já não é mais o processo de energia. Ele já criou um outro produto dentro de um projeto inovador que ele lançou e hoje já é operacional. Então, lembrando, projeto, ele entrega só um alvo, tá? Seja ele um produto, um serviço ou a realização do sonho de vocês, pessoal, tá? Que vai levar vocês para um outro nível de vida ou vai mudar a vida de todo mundo ao redor. Mas o operacional, que é o caso dele, iniciou com essa questão da criação dessas luminárias e aí virou um processo. Ele fez uma e daí de uma, que era uma inovação de aproveitar o material de aço escovado, as pessoas começaram a ver aquela luminária lá e falaram, não, eu quero que você faça um para mim, para fazenda, para chácara, para praia. E aí ele começou a ser chamado até para outro estado para fazer esse produto dele. Quer dizer, ele não imaginava que ele tem uma inovação que não tinha a lâmpada ali, mas não era o tipo de energia direta que ele estava trabalhando inicialmente. Inclusive, ele às vezes faz até impressora 3D. Quando a pessoa pede para ele vender, ele sabe montar uma impressora 3D e vender. Então, levantar essas habilidades, tá? Ou essas tecnologias que vocês precisam desenvolver, tá? Essas técnicas, tá? E daí vocês vão ter um mapa mental individual de vocês para saber como lidar daqui para frente com um insight que você tiver, dizendo, nossa, eu tenho uma ideia. Se eu fizer essa ideia se tornar real, vai mudar a minha vida financeira, vai mudar a minha vida familiar, eu vou empregar várias pessoas, ou eu vou realizar algo novo, inusitado, ou eu vou me desafiar, né? Tipo, no caso do paraquedismo, no caso da Olimpíada, da prova de concurso da OAB, seja lá qual for o objetivo individual, tá certo? Eu vou dar um tempinho aqui para vocês, se quiserem fazer perguntas. A gente está aberto aqui a perguntas, tá? A hora que vocês quiserem, para
responder vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, com... tá. A gente falou, né, do mapa mental. Ok. Bom, vocês podem também colocar nos comentários, tá? Mesmo que a live termine, depois a gente responde na próxima live, tá certo? Bom, com isso eu espero que vocês consigam, tenham visto, né, de forma ampla, e sim, é possível transformar o seu sonho em um projeto realizável, desde que você dê o seu passo e Deus põe o chão. Por que eu falo isso? Porque ele me ensinou que quando eu tinha a ideia, eu tinha que começar a agir, mesmo sem saber por onde começar, para onde ir, e à medida que eu ia tomando uma ação, as pessoas iam aparecendo, de repente os recursos eu sabia onde procurar, as coincidências, né, iam acontecendo, que na realidade não era coincidência, para mim ele botando o chão, e acabava toda uma estrutura sendo definida para aquele alvo meu ser realizado. Para vocês terem ideia, eu já trabalhei com eventos, com shows, eu adoro forró, gente, então um show que eu realizei lá junto com a equipe, né, eu tive a honra de divulgar, que foi da Beth Carvalho, do Dominguinhos e também de outros, né, cantores que eu gostava muito, que alguns já se foram, tá, gente? Eu falei, nossa, lá atrás eu imaginava, eu tenho um sonho de conhecer tal pessoa. Só que era só um insight, não foi um projeto. Mas eu fui trabalhar com eventos e depois estava lá fazendo outdoor, banner, revista, divulgação. E aí, de repente, chegam para mim e falam, olha, você vai para televisão hoje, você vai para Globo, isso foi lá em São Paulo, para a PTV, em São Carlos, você vai levar Beth Carvalho para entrevista dentro da agenda cultural. E assim aconteceu com vários, né? Com Zé Leandro Duncan, Capital Inicial, foram vários. Ivaldo Bertazzo, que foi quem fez muitas aberturas da novela da Globo. Então, assim, eu dava o passo de aprender, trabalhar com publicidade e eventos e estar no meio daquelas pessoas que eu tinha vontade de conhecer. E acabei conhecendo, tive a honra de conhecer várias pessoas, trabalhar nessa área foi muito prazeroso. E também, aqui já na cidade, eu tive a honra de também começar a gostar muito de ciência, né? Trabalhar na área de ciência, com projetos científicos e acabar também em projetos de museus científicos. Então, assim, deu passo e Deus vai colocar o chão. Toma a decisão, veja qual é a ideia, qual foi o talento que você recebeu, que agora é hora de você multiplicar. E dessa forma, analisando cada uma das suas ideias, juntando no grupo de 5, avaliando de 0 a 10 cada uma, qual que você tem mais recursos para realizar, qual que você gosta mais, qual que você se direciona para torná-la possível com mais tranquilidade, com o tempo que você tem, com o recurso inicial que você possui, você fazer os brainstorms, verificar quais são os recursos que nós já falamos, né, de equipe, habilidades, conhecimentos, tecnologia, finanças, riscos, entre outros. E não dá para falar de tudo, só no curso amplo que a gente consegue falar mais sobre cada um deles. E aí, montou, beleza. Agora eu já me sinto mais corajosa para ir atrás do meu sonho, porque eu sei que sim, dá para realizar, tá? Seja até questões bancárias. Muita gente tem medo de pedir empréstimo, de buscar recursos. O que eu dou a dica é, procurem a menor taxa, tá? Às vezes a menor taxa não vem dos bancos, tá, gente? Às vezes vem de um cartão de crédito, vem de um outro tipo de investimento, um recurso que você possui em casa que está parado, que não serve para nada. Galera jovem, às vezes são bicicletas, eletrônicos, coisas que já não usa mais. E, em geral, às vezes, um carro para ser vendido, bom, depende do que está encalhado lá, vira recurso, tá? Ou produzir novas formas de ganho, tá? Dando aulas, vindo para o online, trabalhar também no online, junto com o operacional do dia a dia, né? Ampliando essa quantidade de possibilidades de ganho financeiro. Também ajuda, tá? Para conseguir os recursos financeiros, não precisa ser só banco. Existem várias maneiras. Produzindo um livro, tá? Porque ali o livro você está dormindo e ele está sendo vendido enquanto você dorme, tá certo? Gravando aulas no YouTube, e você vai estar dormindo e tem alguém assistindo, e você está monetizando. Então, assim, recursos tem. Financeiro tem como fazer. É difícil? Só é difícil para quem não conhece. Para quem vai lá, estuda, entende como funciona. Qualquer um desses que eu falei, que é o que a gente falou, que é a técnica, que é o conhecimento, acabou o medo. Medo é a falta de conhecimento daquilo que você não sabe o que é. A não ser quando o medo é o medo físico, natural, né, hormonal, biológico, que esse a gente precisa ter para sobreviver, para existir, tá bom? Eu tô vendo aqui que a live tá no tempo de... Deixa eu dar uma olhada. Quanto tempo nós estamos? Deixa eu ver aqui com a equipe. Quanto tempo? Ok, gente. Então eu vou me despedir de vocês. Tenham uma ótima noite, tá bom? Espero que vocês escrevam
não adianta conhecimento sem aplicação, sem confronto de vocês com vocês mesmos, com relação ao papel, com a mentalidade, tá bom? Eu vou me despedir, porque senão vai cair a live, porque ela é de 1 hora, tá bom? E boa noite, sejam bem-vindos ao Atitude Viva e vão acompanhando, tá bom? Aí os novos posts, os novos carrosséis com relação aos temas envolvidos aqui na live e num Sonhos para o Projeto, tá? Transformando seus sonhos em projetos realizados. Agradeço a vocês, a presença de todos, gratidão e fiquem com Deus. Dê o passo e Deus põe o chão. Acredite em você e acredite nos seus sonhos. E você pode torná-lo possível, realizável. Mas depende de você. Até lá. Vejo vocês na próxima.